voz principal. Por exemplo, no flow, é o flow. Afasta aí, Zé, vamos aí. É o monarca, né? Era o monarca. Vamos lá? Já gravei minha parte, vá. Aí recorta e bota, né? Se vire. Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Está começando agora mais um Notas de Rodapé. Hoje eu, Isaías Dionísio, graduando em Ciências Sociais, não estou sozinho, certo? Estou com meu amigo Kevin. Kevin, se apresente. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Me chamo Kevin Venceslau. Eu também sou do curso de Ciências Sociais, assim como meu amigo Isaías Dionísio. Hoje vamos abordar o tema O Paradoxo do Bullying na Sociedade Brasileira. Usaremos o texto de apoio de Juliane Basso. O título do texto é Falar de Bullying sem dizer de gênero. Dilemas do Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática nas Escolas Brasileiras. Esse texto ele traz a lei número 13.185 do ano de 2015. Puxamos uma questão que traz na introdução do texto. Logo no início do texto, a Juliane Basso ela traz essa charada para a gente resolver. As escolas não podem falar de gênero, mas a lei as obriga a combater o bullying. E quando o estudante sofre discriminação sexista? Vemos aí, pessoal, a seguinte questão. Eu estou sofrendo bullying ou eu estou sofrendo uma discriminação sexista, uma discriminação racista? É a mesma coisa? Há diferença? Quando a gente vai falar de bullying, né? Quando a gente pega essa questão, no texto da 13.185, ele vai falar que intimidar, humilhar, excluir repetidamente alguém, podendo ocorrer formas físicas de abuso, verbais ou psicológicas, no caso, seriam formas de bullying. Até a parte dos virtuais, ele tenta, no caso, caracterizar lá, mais uma coisa bem rasa, bem por cima, porque ele está tratando ali da discriminação sistemática, né? Ele trata no texto. Quando a gente vai para a parte da tramitação, que essa lei teve na Câmara, nos anos 2000, começou a ter esses debates. No caso, aqui no Brasil, já trago lá de fora, trazido, enfim. E acabou indo para os círculos acadêmicos, né? E pulando para esse arcabouço jurídico, porém não tinha nada formalizado. Mas a partir de 2005, teve um projeto, no caso, lá em Porto Alegre, que eles trouxeram isso em pauta, né? Eles deram o nome de Justiça para o Século XXI. E essas práticas restaurativas foi uma forma, no caso do sistema judiciário, ter um apoio do escolar também, para ter uma base, certo? A aprovação, no caso, só teve em 2010, mas a partir de 2005 ele já estava sendo pautado ali, né? Ela faz uma disposição sobre o desenvolvimento da política anti-bullying nas instituições de ensino. Isso aí é interessante, Isaías, porque a gente tem nos anos 2000 o termo bullying se popularizando. Porém, ele se populariza lá fora, no exterior. Exato. Aqui no Brasil, até então, a gente não discute isso. Aqui no Brasil era tratado como frescura. Temos esse projeto de lei que dispõe sobre o desenvolvimento de política anti-bullying por instituições de ensino. Então, Isaías, só lembrando, esse projeto piloto, ele pega aquela base do bullying, que é apenas uma intimidação, uma violência repetitiva, uma coisa de meninos, de criança ali, pegando o pé no outro, brincando, batendo, apenas isso, sem uma base histórica, sem uma base sociológica. Lembrando que isso ele foi feito, no caso desse projeto, em 2005 e, no caso, só foi aprovado em 2010. Então, teve essa tramitação de 5 anos na Câmara para poder ser aprovado e começar a ser debatido e, no caso, ser proposto de verdade, né? A gente teve a primeira proposta nacional, certo? Que foi em 2009, pelo deputado Vieira da Cunha. Ele submete a proposição federal, inspirada na legislação municipal de Porto Alegre. Então, eles utilizaram um texto base lá de Porto Alegre como uma forma de teste. Só que nesse meio tempo, onde tudo estava sendo se debatido desde os anos 2000, e essa lei só foi aprovada em 2010, a gente teve eventos que aconteceram que deram essa acelerada, deram essa
arrochada, tipo de, vamos ter que fechar isso daqui porque está se agravando. Que no caso seria o quê? A gente teve o massacre de Realengo, por exemplo, que no caso aconteceu em 2011. Foi um evento crítico, no caso, que teve um boom midiático, tá? Teve, no caso, ataques tanto da opinião pública, pelo bullying sofrido pelo atirador que vinha lá de trás. Ele já era uma pessoa adulta, já formada, já tinha saído da escola, mas ele ficou com traumas na cabeça e acabou acontecendo o que aconteceu. E famílias acabaram sofrendo essa violência, né? No meio da escola, que era para ser um ambiente seguro, tanto que as leis, as normas da escola acabaram tendo se fechado mais, como eu posso dizer, elas se fecharam para essas visitações que teriam de pessoas que já estudaram lá, teve uma rigidez um pouco maior. A gente vem nessa proposição, a gente já pula para 2013, onde o deputado Paulo Abiquel, ele apresenta a PL 5.358, lá em 2013, um texto que não trata o bullying como intimidação sistemática, sem aprofundar as causas estruturais. O Kevin tinha falado no início do texto. Eu estou sofrendo bullying, mas eu estou sofrendo bullying pelo quê? Porque eu sou preto? Porque eu sou homossexual? Isso é classificado como bullying ou não? Aqui no texto dele, da PL, no caso, ele trata como intimidação sistemática, ponto. Não tem nada, no caso, classificando realmente como bullying. Nesse meio tempo que estava acontecendo tudo isso, teve a pressão do conservadorismo. Lá na época de 2014, a gente teve essa tramitação da lei que ocorre no parlamento sobre a discussão do PNE, e nisso teve as frentes parlamentares religiosas e conservadoras que articularam a retirada dos termos gênero e orientação sexual de todas as diretrizes educacionais, pretendendo o combate da ideologia de gênero, que é uma balela, todo mundo sabe e já conhece, que é só uma forma de eles prepor o controle do que está sendo debatido e do que não está. Então, eles retiraram as causas que poderiam estar acontecendo na lei anti-bullying, colocaram essa intimidação sistemática como forma de apagar essas intimidações, né? E, no caso, esse texto ele só vem a ser aprovado em 2015, né? Ele teve avanços, tudo mais, mas na parte de LGBTfobia e coisa do tipo, não foi tanto para frente, ficou uma lei mais neutra, né? Ficou uma lei mais ficou uma lei, no caso, que eles acabaram neutralizando por formas de opressão que teve por meio das frentes conservadoras, que articularam, enfim, fizeram essa articulação e acabaram pressionando e acabaram conseguindo o que eles queriam, né? Que era barrar essa parte da entrada dos temas. Isso aí é interessante, Isaías, porque a gente volta justamente para a charada. Como falar de bullying sem falar de discriminação sexual? Por quê? A gente traz pesquisas aqui, por exemplo, da Agência Brasil, onde mais de 1/3 de alunos LGBTs sofrem agressão física na escola. Não estamos falando de agressão verbal, onde alunos são constantemente chamados de bichinhas, de viadinhos, coisas do tipo. Eles estão sendo agredidos fisicamente. A gente também traz as pesquisas da agência de notícias do IBGE. Meninas são as maiores vítimas de violência sexual na educação. Também temos a pesquisa da videira.ifc, onde racismo nas escolas, quando a violência racial interrompe o futuro. Então, a gente tem esses dados de que pessoas negras, mulheres e pessoas LGBTs, elas mais sofriam bullying na escola. E então a Câmara, né, a bancada evangélica, a bancada conservadora, consegue tirar essas questões, essas pautas, as pautas sociais, do debate público, restando apenas o debate psicológico, né, que é como Isaías comentou, que o debate a respeito do termo bullying, ele se torna psicologizante e ele deixa de ser social. E voltando para aqui para tramitação, a aprovação do Senado teve apenas em 2015. Ele foi aprovado no Senado Federal. Ele serviu como uma resposta política rápida à demanda social por segurança nas escolas, mas ele foi um texto que foi um pouco esvaziado das suas pautas, como o Kevin comentou anteriormente. Por mais que isso aconteceu em 2015, teve a sanção que, no caso, aconteceu com a Dilma Rousseff, no caso, em novembro. Então, tudo isso começou nos anos 2000, né? Se a gente for parar por haver uma historização, nos anos 2000, certo?
passou, no caso, em 2005 pelo projeto piloto. 2009 esse projeto piloto foi aprovado. 2000 e 2013 esse projeto piloto foi usado como texto base, né? E a gente só vai ter aprovação em 2015. Então a gente teve um torno de 10 anos desse projeto tramitando na Câmara para ter sua aprovação, para ter sua finalidade, porém um projeto esvaziado sem muita explicação. Quando a gente fala da Lei 3.185, ele tem vou ler aqui um pouquinho em relação da definição dele. Ele fala que, no caso, a definição legal, a intimidação sistemática, como todo ato de violência física ou psicológica, é intencional e repetitivo, certo? Ele define que as escolas devem produzir relatórios periódicos sobre a ocorrência dos medidas tomadas. Ele sugere que a lei, sempre que possível, evita a punição pura e simples dos agressores, privilegiando mecanismos de recuperação, a relação da conscientização sobre o dano causado. Então, no caso, seria pegar o aluno, ou no caso, e fazer uma socialização nele. No caso, palestras, enfim. Isso aí é um debate, né, Isaías? Porque, por exemplo, cabe à escola tomar essa medida consequência com o aluno. A gente pode trazer esse debate aqui para o podcast, para o público, se é responsabilidade da escola, da diretora, da professora, decidir qual é o destino desse aluno após ele cometer o bullying. Aí, lembrando, o bullying no Brasil não é um bullying de empurrar o colega, bater no colega e jogar apenas pro lado no armário, como a gente vê em filmes norte-americanos. O bullying no Brasil é um bullying racista, LGBTfóbico, machista. Cabe à escola? Não cabe porque eles não estão preparados. No caso, um professor, um diretor da vida não vai ter capacidade de lidar com uma situação dessa, porque não são formados para isso, né? Como a gente vem tratando, é uma esfera que passa no caso da escola. Não é um problema só escolar. É de ambiente, é do entorno dele total, né? Quando a gente fala, no caso, voltando para a lei aqui, ele fala dos tipos de bullying. No caso, tem o verbal, que é xingar, apelidar, pejorativamente, quesito de imoral, que é difamar, caluniar, sexual, que é assédio, introduzir ou abusar, o social, que é ignorar ou isolar, né? Psicológico seria amedrontar, tiranizar e manipular. Físico seria socar, chutar ou bater. Ou material, furtar, roubar ou destruir pertences da vítima. Então, o Programa Nacional, ele tenta reduzir a violência do abandono escolar. Ele treina os docentes e as equipes pedagógicas para lidar com o problema, mas esse treinamento não é essas coisas todas para a gente fazer julgamento de valor. Ele presta apoio psicológico, social e jurídico às vítimas e aos agressores, que é um ponto bem a se tocar. Então, tipo, esse apoio, eu sofri abuso da pessoa e ele vai ter o mesmo apoio do que eu estou recebendo. Então, tipo, se a gente botar numa balança, a pessoa que pratica o ato acaba tendo mais privilégios, mais retorno, porque ele fez o que aconteceu, enfim, é isso. E no caso seria publicar campanhas educativas e orientar pais e familiares. Ele promove a empatia e diálogos como forma de resolver os conflitos. Então, como o Kevin estava falando, os conflitos escolares, sobre bullying e tudo mais, eles são mediados por professores, ou no caso os diretores, ou no caso pela coordenação pedagógica, que eles medem, no caso, essa resolução como forma de resolver conflitos na porta do diálogo. E muitas vezes a gente tem que levar para outra esfera. Infelizmente, recentemente eu trabalho numa escola e simplesmente um aluno disse que queria dar um tiro na casa de um casal lésbico. E como a gente pega essa situação, o que a gente faz com isso? Não teve medidas sendo tratadas, a medida que teve, no caso, foi chamou os pais, conversou, e é isso. O aluno continua na mesma escola, mesma coisa, continua com os colegas deles praticando bullying e não tem tanto o que fazer, porque foge da esfera educacional. Vai para a esfera jurídica, só que não tem tanto o que fazer. Essas causas das discriminações, Kevin pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas é mais parte dos marcadores sociais que a gente tem na nossa sociedade, né? Eu já comentei um pouco sobre isso, então, aqui no nosso podcast. Quais são esses marcadores sociais? Gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça, etnia, classe social.
A gente pode pegar aqui, pessoal, no que a lei diz, quais são os tipos de bullying. Por exemplo, quais alunos sofrem o bullying moral, que é o de difamar, caluniar ou espalhar rumores. Geralmente, pessoal, são aqueles alunos que são mulheres ou LGBTs, que começam, fulaninha ficou com tal aluno, fulaninho é gay. São esses alunos que sofrem a violência moral. A violência sexual, pessoal, todos sabemos aqui, mostramos a pesquisa, que mulheres são vítimas de violência sexual no ensino, são as maiores vítimas da violência sexual no ensino. A violência social, que é ignorar, isolar ou excluir a vítima do convívio. Pessoal, estamos cansados de relembrar. As crianças LGBTs, elas estão nesse marcador social de que são ignoradas. Física também, a violência física, as crianças LGBTs, elas também estão nesses dados. Então, a gente não está falando apenas de uma intimidação sistemática, que é apenas, eu não gosto de você porque não tem motivo, eu só não gosto de você. Isso não é bullying. Bullying, temos que lembrar quais são as causas, os marcadores sociais: gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça, etnia e classe social. Existem também os preconceitos culturais ou sociais que reforçam a desigualdade e exclusões. As questões de poder, a afirmação de identidade ou a intolerância, né? Então, a gente tem essa questão de afirmar a identidade. Eu sou um homem. Desde menino, eu fui ensinado que eu estou socialmente acima das mulheres, eu sou uma pessoa branca. Fui ensinado desde criança que eu estou socialmente acima das outras crianças negras. A gente tem essa relação de poder aqui no Brasil. Temos também as minorias políticas e o bullying, onde crianças e adolescentes que pertencem a grupos vulneráveis, como LGBTQIA+, meninas cis, minorias raciais e étnicas, frequentemente enfrentam formas específicas de discriminação que alimentam o bullying. Mas a gente tem que pensar, pessoal, na questão da educação no Brasil. A gente tem que pensar, pessoal, na questão da função social, de fatores sociais. A gente tem que pegar, por exemplo, Weber e Durkheim, a questão do suicídio, a questão da função social de cada um. Temos que também, pensando mais nas ciências políticas, o neoliberalismo. Como o neoliberalismo, Isaías, se encaixa nessa questão de bullying na escola? Como é que neoliberalismo, que a gente pode pensar que é apenas um modelo socioeconômico, se enquadra na questão da educação? Eu trago aqui para o debate, pessoal, a questão da maior usina de pensamento neoliberal aqui no Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas, FGV. A Fundação Getúlio Vargas, que faz banca de provas, faz questões de provas. As melhores provas aqui no Brasil são da FGV, que todo mundo tem medo. A FGV é uma usina de pensamento neoliberal. Temos uma neutralidade da lei anti-bullying. Não há menção específica a questões de gênero, sexualidade ou outras diferenças, focando principalmente na identificação do bullying, na prevenção e o enfrentamento da prática em si. Novamente, é uma questão psicológica, é uma questão da psicologia, de estudo de caso. Não estamos tratando aqui o social, estamos apenas abordando a psicologia, um estudo de caso. Sociologia e bullying não é estudo de caso. A neutralidade da lei de bullying, anti-bullying também, ela dá prioridade a abordagens educativas e mecanismos de responsabilização que não envolve, de nenhuma maneira, a abordagem punitiva ou criminal. A gente pode também pensar que a questão do bullying, ela está no ensino médio, com alunos onde estão com seus 15 até 18 ou 19 anos. A realidade no Brasil, temos alunos de 19 anos no ensino médio. Quando a gente vem para pensar, nessa época que foi aprovado, estava ocorrendo vários debates, né, sobre escola sem partido, mamadeira de piroca, enfim. Acontece que essas tentativas do projeto da escola sem partido, né, criou um ambiente
hostil e inseguro para os professores. O real impacto foi a transformação da política, que deveria ser uma emancipação, para uma política de gestão da contenção de riscos. Então, vamos conter esse risco do aluno que está fazendo bullying e vamos manter ele aqui na escola. Vamos manter ele apenas entre a gente sobre isso e é isso. Se for para frente, se os pais botar para frente, tudo bem, mas tipo assim, o que a escola podia fazer, ela fez. Então, no caso, é para dar esse respaldo, né, para os professores para falar, pô, tu já fez o que tu tinha que fazer, então é isso. Se os pais quiserem botar para a justiça, botem para a justiça. Mas a gente aqui fez o nosso papel. Que no caso é o quê? Era ressocializar o aluno, fazer esse sermão, né? Nessa época, teve movimentos e grupos conservadores que eles, no caso, garantem as estruturas que geram a violência, que nunca sejam realmente discutidas em sala de aula. Essa violência, no caso, acabou sendo brecada, no caso, na lei. Então, a gente pega e joga o problema para a escola e fecha ele na escola e aquele problema é discutido ali e ponto, acabou, na sala de aula. Sendo que os problemas muitas vezes acontecem fora da escola, fora do ambiente escolar. Então, como os professores e diretores e coordenadores fariam como eu posso dizer, esse conciliamento, né, com a parte social do aluno, porque se ele faz na escola, ele também faz fora. Então, o que acontece fora da escola para ele estar praticando esse bullying, para ele estar praticando essa violência, certo? O campo é um pouco mais amplo do que só ali na escola, só aquela situação que aconteceu, né? E voltando aqui... Isaías, é muito interessante pensar nessa questão pelo lado do professor. Aí a gente tem que pensar também, Isaías, que o professor ele não é apenas um professor, não é apenas um docente, ele é um trabalhador, ele é um CLT, ele tem a sua carteira assinada, então ele tem todos os seus direitos trabalhistas assegurados. A gente tem a NR0, né, a norma regulamentadora, que ela aborda também a questão dos riscos psicossociais do trabalhador, que envolve assédio moral, jornada extensa de trabalho, tudo isso que cuida mais da questão psicológica do trabalhador. Então, a gente traz para esse debate aqui a questão do professor enquanto trabalhador e não apenas um docente, não apenas como professor, como alguém que está ali porque ama dar aula, e sim como alguém que está ali remuneradamente. Vamos pensar da seguinte maneira: como fica a mente de um professor vendo e sendo abordado diariamente com questões racistas, LGBTfóbicas e machistas? Uma mulher professora tendo que lidar todos os dias com crianças e adolescentes sendo machistas, sendo homofóbicas, sendo racistas. A gente tem que trazer então essa questão do professor enquanto trabalhador. A gente não pode separar o professor do trabalhador e nem distanciar ele do bullying. Ele está ali presente, ele está vivenciando aquilo e não tanto quanto o aluno, óbvio, ou quanto a vítima, mas ele também pode ter sequelas. A gente tem que pensar em formas do professor também se proteger, porque a gente sabe que as coisas que acontecem com o aluno vai para casa, em casa a gente não sabe o que foi contado, como foi introduzido esse tema de debate. A gente teve, no caso, muitos ataques aos professores. A gente está com a cartilha aqui, no caso do Sindicato do Rio Grande do Sul de Professores, que eles fizeram uma cartilhazinha que, no caso, diz as leis, os direitos dos professores, que, no caso, eles asseguram o direito ao direito livre de expressão, o direito de livre manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato, a livre expressão de atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação em sala de aula, independente da censura ou licença, certo? E como, no caso, os professores fazem para se defender em sala de aula, né? Eles retratam na cartilha que ninguém pode entrar no local de trabalho do professor de modo a constrangê-lo ou censurá-lo. Isso configura uma ameaça ou assédio ao servidor público, o que também é passível de pena, exigir sentença de testemunhas, como os diretores, coordenadores pedagógicas ou colegas, certo? Ou caso eles gravem vídeos em sala de aula do docente, podem entrar com processo sobre difamação, né? Como a gente teve o caso do Wilker Leão, que acabou sendo jubilado da faculdade.
ficava gravando, no caso, os professores falando e jogando aquele shade de ideologia política, né? E acabando revertendo isso. Só contextualizando aqui, pessoal, a questão do Wilker Leão, né? Esse cidadão, esse discente da Universidade de Brasília. Wilker Leão, ele passou no curso de História na UNB, ele passou no curso de História e ficou gravando as aulas dos professores e publicando em mídias como TikTok, Instagram e Twitter, agora X, mostrando como os professores das universidades federais doutrinam os alunos a serem comunistas, marxistas, esquerdistas, ativistas, tudo isso. E a gente traz essa questão do guia rápido, né, contra as censuras nas escolas, porque se o bullying é uma intimidação sistemática, apenas alunos, não apenas os alunos quem sofrem. Os professores também podem sofrer essas intimidações sistemáticas por parte dos alunos, por parte da diretoria, da coordenação, de outros pais. Porque, voltando um pouco na questão da norma regulamentadora, pensando no professor enquanto trabalhador, a questão dos riscos psicossociais para os trabalhadores diz que o assédio moral, eu sou um trabalhador sofrendo assédio moral. O assédio moral, pessoal, ele nem sempre é decrescente, ou seja, de cima para baixo. Ele também é horizontal, de igual para igual, na questão de cargo, e também é crescente, né, pessoal? De uma pessoa que está numa posição abaixo para uma pessoa que está na posição superior. Ou seja, pode ser um aluno intimidando um professor. Pra gente finalizar, certo? A gente teve a lei de bullying, né, em 2015, só que a gente teve uma a mais, né, que ela teve uma acrescentação, no caso a lei de bullying virtual no Brasil, que é a lei 14.811 de 2024, certo? A partir dos anos 2000, a gente teve a introdução da tecnologia, da internet e todos esses avanços, e nisso a lei também não acompanhou. Acontece que, no caso, a gente teve a criação de fóruns, de debates, e nisso teve até em relação aos discordes que, ultimamente, teve uma expressão no pessoal, mas essa expressão foi gerada por quê? Né? A Lei 14.811 de 2024, ela pega umas características que a Lei 13.185 de 2015 não abrange. Ela tem como foco principal a criminalização e a punição penal dessas pessoas, certo? Que praticam o cyberbullying. Quando a gente vai para a natureza jurídica, ele, no caso, faz uma alteração no Código Penal do artigo 146, certo? A punição agora de bullying, ele tem uma multa. Se o ato não com um acréscimo grave, então, no caso, se não teve morte de animal, pessoas... O cyberbullying, ele é citado na Lei 3.185 como apenas uma modalidade de bullying. Já na Lei 14.811, ele traz uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, além dos 2 a 4 anos. Então, essa punição do cyberbullying se torna um pouco maior do que a gente teria na lei anterior. E a responsabilização que a gente tinha no caso da 3.185 era com foco nas escolas e na família. Já no caso do cyberbullying, o foco é na produção do agressor e a proteção da vítima, certo? Esses crimes hediondos que acontecem e tudo mais, ele tornam as crianças, no caso, com a indução a suicídios, ou pornografia, ou crimes hediondos. Então, o cyberbullying veio para suprir essa lacuna de forma um pouco mais séria, que a gente teve na Lei 13.185, que foi barrada, né? O cyberbullying. Então, a gente teve que criar leis raciais, tudo mais, de uma coisa que, a Lei 13.000 podia abranger, só que ela não abrange. Então, a galera teve que correr por fora e criar outra lei por cima para poder fazer essa conclusão. Finalizando aqui o tópico, o que a gente queria comentar era que tem séries, jogos que fazem essa abordagem. A gente tem, no caso, o jogo Bullying, que eu acredito que seja antes dos anos 2000, eles já tratavam essa forma de bullying nas escolas dos Estados Unidos e de forma benéfica em relação a lá tinha, no caso, facções, gangues, e você tinha que dominar a área do outro, tudo mais, e fazer, no caso, práticas de bullying para poder crescer
na escola, Não né? era Esse uma sistema. questão, né, Isaías? Não era uma questão de mostrar a problematização do bullying. Era uma questão de mostrar como se você, o quanto mais você fizesse bullying, mais você era recompensado. Então a gente tem que pensar, pessoal, enquanto homem, enquanto pessoas brancas, essas questões, como o Fiuk, né? A gente tem que pensar nessas questões. Então, enquanto somos influenciados pela mídia e pela nossa educação a praticar bullying. Não só a praticar bullying, mas a odiar mulheres, a odiar pessoas LGBTs, a odiar pessoas negras e pessoas vermelhas, amarelas. O jogo bullying, por exemplo, eu acredito que o nosso norte aqui nesse podcast, né, Isaías? Exatamente. Porque eu fui uma pessoa que jogou esse jogo, que participou. A gente, quando vem para esse âmbito de cultura pop em si, tanto jogos como séries, livros e filmes, a gente tem também a série 30 Reasons Why, os 13 porquês que a gente teve nessa época, eu acho que foi 2017, que tratava em relação a cyberbullying, né? Que era divulgação de fotos íntimas e tudo mais, que acabavam que aconteceu a morte de uma garota. Eles trataram de uma forma bem problemática, mas enfim, eles trataram e pontuaram sobre o tema, né? A gente hoje em dia tem Headstopper, que no caso seria uma série LGBT, dois alunos de uma escola que no caso se apaixonam, enfim. Mas ocorre, no caso, essas formas de opressão, essas formas de bullying, no caso também na série, né? E por eles serem homossexuais, né? Pelo ambiente, pelo social dele. E a gente tem, no caso, por uma parte mais brasileira, a gente tem aquele filme que a gente assistiu até mesmo nas escolas, eu já assisti, no caso, na escola, e teve que fazer uma resenha sobre ele, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que no caso trata de um aluno cego que acaba tendo uma relação mais próxima de um colega dele, acaba se aproximando, se apaixonando por ele, eles acabam tendo um relacionamento, mas tipo, tem uma relação de bullying. É uma coisa que ocorre na nossa sociedade, né, e acabam sendo retratadas em séries e filmes. Só fazendo um adendo aqui, eu falei deficiente visual. Ele não é cego, é deficiente visual. Mas é isso. Errei o termo, mas faz parte, acontece. Ao vivo. E é isso. Acho que acabamos por aqui. Bom, vamos fazer um chá aqui, vamos fazer aqui? E é isso, galera. Por hoje é só. A gente vai finalizando aqui, né? Esse podcast ficou mais longo do que eu esperado, mas é sobre isso. Eu gostaria de utilizar o meu Espaço de fala. O meu espaço de fala para apenas dizer as seguintes palavras: fujam do neoliberalismo. O neoliberalismo é um câncer no Brasil. Obrigado, Viturlo. Boa noite, gente. Boa noite. Ai! Caraca, isso é lindo. Isso A gente falou mais do que isso é lindo, Isaías. Isso é lindo. Isso é lindo. Deixa eu gravar aqui. Sou eu, cara. Eu quero deixar registrado publicamente que isso que estamos fazendo é lindo. Tá saindo aqui do papel hoje, dia 10 de junho, 6 horas da tarde. Uma coisa linda sobre bullying, uma coisa sincera do fundo do coração da gente. Tá saindo aqui. Isso aqui é lindo, pô. Uma coisa de duas pessoas se sentando para debater sobre isso, porra. Isso é lindo demais.